Muito bem. Em 1864, o Dostoiévski publicou Memórias do Subsolo, que é um livro que, na primeira parte, apresentava uma série de teses que seriam postas em prática na segunda parte daquele livro. E o Memórias do Subsolo reunia com isso várias proposições que depois seriam mais exploradas e mais aprofundadas nos grandes romances do Dostoiévski, sendo que todos esses romances visavam basicamente entender os efeitos maléficos ou nocivos do chamado niilismo na sociedade russa. Então você tem o Crime e Castigo em 1866, o Idiota em 1869, Os Demônios aqui no finalzinho de 1872, O Adolescente em 1875 e Os Irmãos Karamazov em 1880. Todos esses romances projetam de uma maneira ou de outra as consequências sociais, econômicas, morais, pessoais e familiares do niilismo na sociedade russa. E esses romances fazem isso ao colocar em primeiro plano uma série de homens do subsolo, ou seja, de personagens que representavam não aquilo que diz respeito ao particular, mas aquilo que se ligava ao social, ao expressarem simbolicamente uma verdade que valeria para a natureza de todo o povo russo. E no caso aqui de Os Demônios, essa construção metonímica que toma a parte pelo todo se intensifica quando nós pensamos, por exemplo, que essa cidadezinha onde vão se passar os eventos aqui narrados vai representar toda a Rússia, que naquela época era um país em situação periférica diante da Europa. Mas a grande diferença entre Os Demônios e esses outros romances que eu fui mencionando desde lá do Memórias do Subsolo de 64 até Os Irmãos Karamazov de 1880, a grande diferença então entre este romance e esses outros é que aqui existe um componente político muito mais candente, já que este livro foi concebido como um verdadeiro panfleto contra os nihilistas e como um ataque ao radicalismo ideológico que marcava a década de 1860. E é por isso que Os Demônios se tornou aqui o grande romance sobre conspiração política da literatura russa. Então veja que o Dostoiévski reaproveitou aquele tom derrisório sobre os nihilistas que havia aparecido em O Idiota, aprofundou essa questão e uniu a ela toda uma discussão moral que já havia aparecido em Crime e Castigo para poder mobilizar uma série de personagens que representam lá os tais dos homens do subsolo. E com isso, tudo aquilo que já estava em potência, tudo aquilo que já estava latente nesses romances anteriores, vai aparecer retrabalhado e potencializado aqui em Os Demônios, de modo a mostrar os princípios moralmente danosos de todo aquele radicalismo que tomou conta da intelectualidade russa da década de 1860. E é claro que a tudo isso, né, a toda essa celeuma, vão se unir ainda os detalhes sobre o caso Nechayev, que ficou bem famoso e que inclusive foi o ponto a partir do qual o Dostoiévski resolveu articular essa sua narrativa, articular este seu romance. Porque veja, o Sergei Nechayev foi um anarquista revolucionário que conseguiu articular todo um movimento subversivo que visava basicamente derrubar o czar. E esse foi um sujeito bastante importante, tanto que ele recebeu apoio até mesmo do Bakunin. E inclusive há quem defenda que o Bakunin colaborou para a escrita do Catecismo Revolucionário, que é a grande obra ideológica do Nechayev. Ainda que anos depois o próprio Bakunin tenha rompido as relações por achar o Nechayev bastante radical. Então veja que essa questão do radicalismo estava sendo um problema cada vez maior, inclusive entre pessoas, digamos, partidárias dos ideais revolucionários. Então é muito importante ter em vista, quando a gente vai ler um romance como Os Demônios, que existe uma distinção aqui
entre os revolucionários da década de 40, que são vistos pelo autor aqui com olhos um pouco mais benevolentes, sobretudo quando nós pensamos na personagem Stepan Trofimovich e no fim redentor que o Dostoiévski dá a ele. E por outro lado nós temos ali os revolucionários da década de 60, e esses sim são os verdadeiros demônios aqui do título do romance. Pois bem, o grupo liderado pelo Netschaev, o Narodnaya Rasprava, que em português equivaleria a alguma coisa como vingança popular, ou represália popular, ou ainda justiça sumária do povo, como é dito aqui no texto do pós-fácil dessa minha edição, o Narodnaya Rasprava tinha mais de 60 pessoas, apenas para que você tenha noção da extensão do poder aí do tal do Netschaev. E é claro que nem todos os membros desse grupo concordavam com os métodos nada ortodoxos deste líder. E um desses membros dissidentes era um estudante de agronomia chamado Ivanov, que era responsável por cuidar ali da tipografia do grupo e, portanto, era quem fazia as propagandas e os panfletos revolucionários deste grupo do Narodnaya Rasprava. E o pobre do Ivanov discordava dos métodos violentos utilizados e absolutamente radicais utilizados ali pelo Netschaev, e por conta dessa dissidência política acabou se afastando temporariamente do grupo. O problema é que o Netschaev, sabendo dessa discordância por parte do Ivanov, resolveu que o melhor a fazer seria matá-lo por basicamente dois motivos. Primeiro, para que o Ivanov não traísse o grupo e denunciasse aquelas atividades revolucionárias, e segundo, para testar a lealdade dos demais membros do grupo. E com isso, o assassinato faria às vezes ali de uma espécie de batismo de sangue e seria também visto como um método de intimidação para dissuadir outros possíveis opositores internos ali. Então veja que o Netschaev, ele acreditava que todos os meios eram válidos para atingir um determinado fim. Assim sendo, da maneira mais pragmática possível, no dia 21 de novembro de 1869, o Netschaev e outros 4 membros desse grupo do Narodnaya Rasprava assassinaram o coitado do Ivanov e depois fugiram. O caso, então, só foi a público em 1871 e os acusados só foram julgados efetivamente no início de 1872, sendo que o livro aqui do Dostoiévski sairia no fim deste mesmo ano. Ou seja, quando Os Demônios foi publicado pela primeira vez, no final de 1872, o julgamento ainda estava ali acontecendo e o Dostoiévski pôde entrar em contato com todos os detalhes sobre este processo que estava ali mobilizando toda a intelectualidade russa do período. Tanto é assim, esse caso do Netschaev, ele ficou tão famoso e ele foi se tornando tão importante que o Dostoiévski chegou inclusive a abandonar outros projetos que ele vinha desenvolvendo para poder se dedicar única e exclusivamente a este caso e a este romance. E todas essas questões ficam ditas de uma maneira ou de outra no pós-fácil dessa minha edição aqui. Mas veja que o caso Netschaev deu apenas a base política deste romance, só que, como nós fomos vendo ao longo desses nossos vídeos aqui sobre os demônios, esse romance é bem mais do que uma narrativa política, já que ele foi se adequando muito bem às várias preocupações temáticas e estéticas presentes em outros livros anteriores do Dostoiévski. Portanto, Os Demônios não têm nenhum tipo de compromisso com a realidade dos fatos, ou seja, ainda se trata de uma peça de ficção que sequer uma peça ficcional, e isso fica evidente quando nós pensamos, por exemplo, na figura do narrador aqui do romance. Outra coisa, Os Demônios não propõem uma releitura daquilo que aconteceu e nem tampouco se restringe a tratar desse caso Netschaev em específico. E, na verdade, esse romance aqui
projeta algo muito maior graças ao jogo metonímico entre essa cidadezinha onde se passam estes eventos e toda a Rússia. E esse romance se preocupa muito mais em mostrar como todos esses eventos do caso Nechayev não eram apenas possíveis, mas também bastante previsíveis. Tanto é assim que este caso acabou acontecendo na vida real. Ou seja, novamente o Dostoiévski parte ali de um caso particular para tentar entender todo um fenômeno social que estava acontecendo na Rússia. E é basicamente esse o movimento que se vinha desenhando desde lá do Homem do Subsolo. Ele sempre pegava, né, que é o personagem central do Memórias do Subsolo, livro que ele publicou em 1864, como eu falei para vocês. Então Dostoiévski, ele se debruçava sobre um caso em particular para, a partir desse caso, desenvolver uma argumentação sobre um fenômeno que dizia respeito à sociedade como um todo. Pois bem, eu não sei se você percebeu isso, mas nos meus comentários sobre a primeira parte aqui deste romance, eu tentei traçar um panorama, e portanto não era uma coisa muito aprofundada, sobre as circunstâncias históricas que favoreceram o surgimento dessa Rússia aqui representada, porque na primeira parte do romance, esses eventos históricos aparecem de maneira sutil a partir da construção dos personagens. A partir dos meus comentários sobre a segunda parte do romance, eu tentei mostrar o modo como se articulam as ideias revolucionárias na Rússia a partir da década de 40, e com isso eu tentei localizar o próprio Dostoiévski frente a tais ideais revolucionários, porque são esses ideais, chamados aqui pelo autor de niilismo, que ditam o ritmo da segunda parte do romance, porque há aqui uma clara distinção entre os revolucionários de 40 e os revolucionários de 60, sendo que estes últimos, ou seja, os de 60, eram muito mais ligados ao radicalismo materialista, ao passo que os primeiros revolucionários, os revolucionários da década de 40, eram muito mais românticos e idealistas. Com isso, nós temos aqui, de um lado, a utopia revolucionária de um Chernyshevsky com O que Fazer, em 1863, e por outro lado nós temos obras antinihilistas, como por exemplo Os Demônios, e esses outros grandes romances do Dostoiévski, como por exemplo Crime e Castigo, O Idiota, O Adolescente e Os Irmãos Karamazov. Já nos meus comentários, então, iniciais sobre essa terceira parte do romance, eu tentei remeter a um caso em particular sobre um grupo de revolucionários da geração de 1860, que foi o caso que fundamentou a criação deste romance. E assim, eu tentei, com esses meus comentários iniciais sobre cada uma das partes do livro, seguir mesmo, ainda que mal e porcamente, o método de composição do próprio Dostoiévski, partindo de algo mais geral sobre um panorama histórico da Rússia ao longo do século XIX, para chegar cada vez mais perto de algo específico e particular, no caso aqui, as ações desse grupo de revolucionários radicais. Porque se você for parar para pensar, é basicamente esse o movimento que Dostoiévski faz, né? Ele parte de algo bastante sugestivo na primeira parte do romance, e é por conta disso que essa primeira parte é bastante monótona, é até difícil de você passar por ela. E daí, conforme o romance vai se articulando, ele vai tornando este algo geral cada vez mais específico, até chegar aqui aos eventos, digamos, que demonstram todo o radicalismo desse grupo que ele chama aqui de Os Nossos. Pois bem, contrariando então todo aquele clima estranho que reinava na cidade, nós começamos essa terceira parte finalmente com aquela tão esperada festa em favor das preceptoras da província. Quer dizer, a bem da verdade, isso foi uma desculpa, já que o real objetivo dessa festa era, aparentemente, consolidar aquela família do governador nessa cidadezinha. Mas, de uma maneira ou de outra, como os ingressos foram barateados por conta
dessa divisão da festa em dois momentos, uma festa ali pela manhã e um baile durante a noite, por conta dessa divisão da festa, os ingressos foram barateados e muita gente da cidadezinha ali compareceu, deixando a cidade quase que vazia. Mas, desde o início dessa festa, uma série de eventos concorreram para a ruína fragorosa de todos esses festejos, de modo a criar um verdadeiro palanque contra as autoridades locais, já que os objetivos desse grupo chamados Nossos Aqui eram basicamente, e isso que eu vou ler está na página 532 dessa minha edição, os objetivos gerais desse grupo de niilistas eram desacreditar constantemente, mediante uma propaganda sistemática de denúncias, a importância do poder local, gerar perplexidade nos povoados, engendrar o cinismo e escândalos e a total descrença no que quer que exista, a sede do melhor e, por fim, lançando mão de incêndios como meio predominantemente popular, no momento determinado, lançar o país até no desespero em caso de necessidade. E aqui nesse trecho fica bem evidente aquela ideia que eu falei para vocês, que segundo Nechayev, os fins justificam os meios, né? Nem que você tivesse que incendiar toda a Rússia para poder derrubar ali o czar. Mas enfim, então como eu estava dizendo para vocês, tendo em vista esses objetivos aqui do grupo, uma série de eventos cada vez mais estranhos começou a acontecer ali nessa festa, de modo a desacreditar as pessoas que haviam organizado todos aqueles festejos. Então, primeiro, logo no início da festa, um grupo de pessoas que ninguém nunca tinha visto fez toda uma celeuma reclamando da falta de comida na festa, sendo que essa era uma questão que já estava posta desde o início. Segundo, o Lebiadkin surgiu bêbado e leu todo um poema derrisório em homenagem ali a Yulia Mikhailovna, que é a esposa do governador, e foi com essa leitura que toda aquela confusão e potencial começou efetivamente, porque antes você via apenas ali um burburinho ou outro, mas depois dessa leitura é que os ânimos começaram a, enfim, se aflorar. Terceiro evento bastante importante que aconteceu nessa festa foi a leitura do Karmazinov daquele seu tão esperado texto de despedida, só que o texto era tão enfadonho que o Karmazinov acabou sendo vaiado. E com essa leitura nós percebemos que esse é um sujeito muito mais afetado do que genial. E vamos nos lembrar que o Karmazinov é uma grande caricatura que o Dostoiévski fez lá do Turgenev. E para além disso, talvez o evento mais, enfim, peremptório quando nós pensamos neste processo de articulação da confusão na festa, esse evento foi o Stepan tentando denunciar aquele materialismo desregrado dos revolucionários, só que ele acabou sendo ridicularizado e por conta disso resolveu ir embora da cidade porque ele percebeu que não era mais bem visto naquele lugar. Lembra lá que o Stepan Trofimovich sempre tinha sido uma espécie de intelectual local e ele viu esse posto sendo tomado pelo próprio filho e por esses amigos estranhos que foram surgindo do nada ali naquela cidadezinha. Mas o curioso é que reinava desde o início entre todos os moradores da cidade uma vontade quase conspiratória para que algo desse errado mesmo na festa, ou seja, todos estavam contemplados diante de tantos escândalos. E como eu disse no meu vídeo anterior, dentro desse projeto, né, no meu vídeo com comentários sobre a segunda parte aqui de Os Demônios, esse narrador ele não é nada confiável, já que ele está diretamente implicado em tudo aquilo que ele narra. E essa relação entre o narrador e esses eventos narrados fica ainda mais evidente neste início da terceira parte, porque ele vai de fato estar ali presente em todos esses momentos e ele vai inclusive intervir de uma maneira ou de outra em tudo aquilo que está acontecendo. Então veja que logo no início dessa terceira parte, que aqui nessa minha edição está na página 449, é dito o seguinte:
Eu vou ler vários trechos aqui que eu fui destacando ao longo da minha leitura. Ninguém acreditava que o dia solene transcorresse sem algum acidente colossal, sem o desfecho, como alguns se expressavam antecipadamente, esfregando as mãos. Então percebo que as pessoas estavam mesmo conspirando para que algo, esperando ali para que algo desse errado. Qualquer reboliço social escandaloso deixa o homem russo numa alegria desmedida. Então veja que aqui nós temos todo esse caráter metonímico da narrativa, né? Porque ele está se referindo àquelas pessoas daquela cidadezinha, mas ele expande isso e diz que essa é uma característica intrínseca ao povo russo. Já insinuei que em nossa cidadezinha que em nossa cidade havia aparecido uma gentinha vária. Veja bem que esse gentinha vária aqui, esse modo do narrador se referir a esses personagens estranhos que foram aparecendo, demonstra muito bem a parcialidade dele, demonstra que ele via com maus olhos esse povo todo. Nos tempos incertos de indecisão ou transição, aparece sempre em toda parte uma gentinha vária. Em qualquer período de transição, ergue-se essa canalha existente em qualquer sociedade e já se ergue não só sem nenhum objetivo, como até mesmo sem nenhum esboço de pensamento, apenas usando de todos os meios para ser a expressão da intranquilidade e da intolerância. Isso parece familiar a vocês, mas enfim. A gentinha mais reles de repente conseguiu a primazia, pôs-se a criticar em voz alta tudo o que havia de sagrado, ao passo que antes nem sequer se atrevia a abrir a boca. E a gente de primeira, que até então mantivera muito bem a primazia, passou subitamente a ouvi-la e ela mesma a calar-se. Então veja que é esse o clima aqui que toma conta dessa cidade e, a despeito de toda essa confusão, a festa vai acontecer. Mas veja que, se por um lado nós temos ali este narrador completamente parcial, o que fica evidente nesses trechos que eu fui lendo, por outro, é por meio deste narrador que o Dostoiévski consegue mobilizar uma série de técnicas de modo a construir e desconstruir determinados discursos. Então, um personagem diz uma coisa, um dos membros dessa canalha diz uma coisa, para que páginas depois o narrador vá lá e diga algo que vai em uma direção contrária, em uma direção oposta àquilo que foi dito pelo personagem. Deste modo, o narrador acaba ocupando duas posições em relação à matéria narrativa. Ele é um personagem participando ativamente de tudo aquilo que está sendo narrado, mas ele também se mantém distante, ele se mantém em uma posição externa a tudo aquilo, ao assumir uma posição onisciente em vários momentos aqui dessa narrativa. E essa posição dupla, essa dupla articulação da voz narrativa é algo que reapareceria depois, por exemplo, lá em Os Irmãos Karamazov. E, inclusive, nós já fizemos projetos sobre Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Crime e Castigo e agora aqui sobre os demônios. Então eu vou deixar o link para essas playlists todas lá embaixo. Caso você tenha interesse em ler esses romances um dia, não deixe de conferir aquelas nossas discussões. Pois bem, voltando então aqui a essa festa, que foi uma sucessão de desastres e por conta disso então resultou em um fracasso retumbante. E o momento ápice dessa carnavalização que acontece na festa, e quando eu estou falando de carnavalização, eu me refiro a essa série de inversões e subversões da ordem vigente. Pois bem, o ápice dessa carnavalização foi um incêndio na vila de trabalhadores ali. Incêndio esse que tem causas criminosas, já que ele deveria esconder os corpos do Lebiadkin e da Maria, que é a esposa lá do Nikolai, que foram infelizmente assassinados enquanto a festa estava acontecendo. E nesse momento nós nos lembramos do Fiedka, que havia aceitado o dinheiro do Nikolai como uma espécie de sinal para que ele tirasse a Maria do caminho e assim o Nikolai ficaria ali livre para poder se casar com a Lisa. Por outro lado, o Piotr, que é o filho do Stepan Trofimovich,
diz que a culpa desses assassinatos foi do próprio Lebiadkin, que ficou ali exibindo um dinheiro à torto e à direito e com isso acabou provavelmente atraindo algum ladrão. Mas como o Piotr não vale um centavo, digamos, existe uma tendência muito maior em relacionar o Nikolai a esses assassinatos e, consequentemente, a todo esse incêndio criminoso. E tudo isso fica ainda mais plausível quando alguém vê o Nikolai fugindo com a Lisa durante essas confusões que aconteceram lá na festa, naquele baile. E exatamente por causa dessa festa e de todo aquele tumulto que aconteceu durante ela, que algumas pessoas sugeriram, inclusive, que as autoridades locais haviam organizado aquele baile para poder distrair as pessoas e com isso provocar um incêndio. Ou seja, a desmoralização dessas autoridades locais já estava começando entre o povo, que era o grande objetivo ali desse grupo de revolucionários. Mas, depois da fuga do Nikolai e da Lisa, esses dois personagens vão ali para uma cidadezinha vizinha, em detrimento do fato da Lisa já ser comprometida com o pobre do Maverick. Só que o curioso é que no dia seguinte, né, depois dessa fuga, a Lisa diz ao Nikolai que eles não vão ficar juntos. Ou seja, foi tudo muito bom, foi tudo muito bem, mas a moça acaba dando um chutão no bonitão aqui, o que é uma bela de uma inversão de papéis, quando nós pensamos nessa figura tão sedutora que é o Nikolai. Tanto é assim que ele acaba, digamos, recuperando um tipo de personagem que surgiu lá com o Evgeny Onegin, que é uma obra muito importante da literatura russa, publicada ali em meados do século XIX. E ao fazer essa recuperação de um tipo muito específico da literatura russa, o Nikolai seduz tanto os eslavófilos, no caso lá do Chatov, quanto os ocidentalistas, quando nós pensamos, por exemplo, no Kirillov. Então veja que essa é uma figura bastante ambígua e essa ambiguidade aumenta esse seu caráter sedutor. Entretanto, apesar de todo este seu charme, o Nikolai não conseguiu reconquistar a Lisa, sobretudo depois que ela ficou sabendo que a esposa do Nikolai morreu ali e por conta dessa morte aconteceu todo aquele incêndio, e com isso a Lisa passou a acreditar que o Nikolai havia causado todas essas desgraças para poder fugir com ela em paz. E por mais que o Nikolai negasse tudo aquilo, a Lisa decide ir até o lugar desse incêndio e ela chega inclusive a encontrar com o Stepan Trofimovich no meio do caminho, enquanto ele estava indo embora da cidade. E esse é um evento, né? Esse encontro acontece aqui de maneira quase lateral dentro da narrativa, só que aí depois você percebe que isso teria uma grande importância, já que o Stepan de fato estava deixando para trás aquela cidadezinha. Mas enfim, voltando aqui a Lisa. Ao chegar ali ao local onde aconteceu o incêndio, a Lisa, é claro, não é bem recebida, já que todos acreditam que ela é parcialmente culpada pelo incêndio, porque foi para fugir com ela que o Nikolai matou a esposa e depois colocou fogo na vila. E por conta de todos esses boatos, por conta de todas essas suposições, a Lisa acaba sendo morta pela turba, e essa é uma cena que eu sempre acho particularmente muito triste no romance, né, o modo como ela morre ali, e isso me faz lembrar de algo que eu acho que eu já disse aqui para vocês, que é de uma diferença entre as mortes do Dostoiévski e as mortes do Tolstói, porque as mortes do Tolstói elas sempre são vistas de dentro. Então, quando você pensa, sei lá, na morte de Ivan Ilitch, você tem ali uma novela que acompanha todo o processo de pensamento do personagem sobre a própria morte. Já quando você pensa nas mortes do Dostoiévski, elas sempre são vistas de fora. Então, a morte aqui, ela sempre parte de algo individual para atingir o coletivo. As mortes no Dostoiévski são mortes sociais, digamos assim, e isso é bem importante para que a gente entenda o processo de articulação dessa narrativa aqui. E é evidente que neste meio tempo já está claro e cristalino
que o Piotr foi perdendo as rédeas da situação. Então algumas pessoas já estão agindo por conta própria, outras pessoas já não estão acreditando tanto naquela história sobre um grupo muito maior espalhado pela Rússia, etc. e tal. E por conta disso tudo, o Piotr resolveu seguir o conselho do Nikolai de modo a unir os membros deste grupo por meio de um batismo de sangue. Então ele acaba convencendo todos, dizendo que o Chatov iria denunciá-los em breve e que por isso era necessário matá-lo. Para você aí que não se lembra, no vídeo sobre a segunda parte dos demônios, eu li para vocês um trecho que está na página 375 do livro, que é exatamente esse trecho no qual o Nikolai acaba dando este conselho para o Piotr, e o Nikolai diz o seguinte: convença 4 membros do círculo a matarem o 5º sob o pretexto de que ele venha a denunciá-los. E no mesmo instante, você prenderá todos com o sangue derramado como se fossem um nó. Eles se tornarão seus escravos e não se atreverão a rebelar-se, nem irão pedir prestação de contas. Então veja que, quando nós chegamos à terceira parte do livro, nós começamos a perceber que várias coisas que estão acontecendo agora já estavam postas, né? Já havia várias dicas ao longo de todo o romance, indicando que aquilo que está acontecendo, de fato, aconteceria. Ou seja, voltando aqui à terceira parte do livro, o Piotr se aproveitou de todo o medo e da paranoia que se instaurou sobre os membros do grupo depois do incêndio, depois dos assassinatos, enfim, e usou isso a seu favor, fazendo com que eles acreditassem que de fato o Chatov iria denunciar todos os crimes que eles cometeram. Assim, o Piotr não apenas conseguiria fazer com que os membros do grupo matassem um dissidente, mas também deixaria em alerta outros possíveis opositores, mostrando, olha, se vocês forem contra o que eu estou falando, é isso que vai acontecer com vocês. E ao mesmo tempo em que faz tudo isso, o Piotr ainda faria com que todos os membros do grupo passassem a agir de maneira mais prudente, voltando então ali a obedecer às suas ordens. Agora, vamos recapitular um pouquinho. O Chatov tinha sido um membro do grupo e cuidava ali da tipografia e da propaganda revolucionária. Entretanto, depois de uma viagem para a América, não fica dito aqui em momento algum se essa viagem para a América foi uma viagem para os Estados Unidos, mas enfim, depois de uma viagem para a América, o Chatov passou a ver com certa parcimônia o radicalismo do Piotr e, por conta dessas divergências políticas, então, acabou se afastando do grupo. Veja que foi exatamente isso o que aconteceu lá com o Ivanov na vida real, e por conta dessas dissidências ele seria assassinado a mando do Nechayev. Então, enquanto o grupo ali tramava sobre a morte do Chatov, a mulher dele, a Maria, aparece grávida do nada, só que o Chatov fica tão feliz pensando que ela voltaria ali para ele, que ele sequer se ofende com o fato de que o filho que a esposa está esperando ali seja um filho do Nikolai. Tanto é assim que o Chatov já pensa em formar ali todo um núcleo familiar e assumir a paternidade dessa criança, etc. e tal. Com isso, quando a Maria começou a sentir as dores do parto, o Chatov sai pela vizinhança penhorando tudo aquilo que ele pode para conseguir dinheiro para poder pagar uma parteira. E então veja que a volta da Maria e a possibilidade de construir essa pequena família acabam tornando o assassinato do Chatov ainda mais trágico e ainda mais triste, porque afinal de contas ele estava de fato acreditando que ele teria um futuro normal, um futuro longe de todas essas discussões políticas, etc. e tal. Além disso, evidentemente, a volta da Maria e a possibilidade de constituir uma família acaba apontando primeiro para a questão do povo, que era uma questão cara ao Chatov, né? Essa vida simples e familiar. E segundo, a volta da Maria e a possibilidade de construir uma família apontava para a impossibilidade de se pensar nesse futuro para o Chatov, já que não apenas ele seria assassinado, como também a Maria e o bebê recém-nascido morreriam depois, já que a Maria iria sair com o filho procurando o Chatov em uma manhã fria ali, seguinte ao assassinato.
e como a Mária e essa criança não estavam agasalhadas, eles acabam morrendo dias depois. Então veja que o destino final desses personagens mostra essa impossibilidade de se pensar um futuro mais simples, um futuro mais ligado àquilo que dizia respeito ao povo mesmo, que era uma preocupação muito importante quando nós pensamos na articulação do pensamento do Dostoiévski ao longo desses seus 5 grandes romances. Mas enfim, antes disso tudo, com essa paternidade inesperada, alguns membros do grupo lá dos nossos começam a desistir da ideia de matar o Chatov, dizendo que agora, sendo pai, ele não teria coragem de denunciar ninguém. Mas o Piotr consegue novamente convencer todo mundo que esse trabalho, esse serviço, precisava de fato ser feito. De modo que depois de muita elucubração, esse grupo finalmente acaba atraindo o Chatov para um lugar ermo onde ele havia escondido ali a tipografia, e eles atraíram o Chatov para aquele lugar com a desculpa de que, entregando a tipografia, ele ficaria livre para poder seguir com a própria vida, e ali no meio do nada, esse grupo acabou matando a sangue frio o pobre do Chatov. O curioso nessa cena toda é que, primeiro, o Shigailov, que é aquele sujeito que fez toda uma teoria sobre um futuro no qual você deveria dividir a humanidade em 2 partes, etc e tal. Pois bem, durante essa cena toda, o Shigailov se recusa a participar do assassinato e tão logo matam o Chatov, alguns membros deste grupo se desesperam, sobretudo o Lyamshin, que é um sujeito que havia sido lateral até esse momento do romance, né? Ele havia aparecido lá na primeira parte. Ele é um judeu, ele é referido aqui como um judeuzinho que ficava tocando piano durante as reuniões desse grupo. Pois bem, aqui ele vai ganhando uma importância cada vez maior, como a gente já sabe, né? Mas enfim, e o Lyamshin, então, depois de ver ali aquela cena toda do assassinato do Chatov, acaba enlouquecendo diante da crueldade, né, da brutalidade daquele assassinato. Mas enfim, depois ali de esconder o corpo e dar as últimas coordenadas ao grupo, que neste momento estava muito mais parecido com um bando de adolescentes com medo do que com um grupo de revolucionários, mas enfim, depois disso tudo, o Piotr vai até a casa do Kirillov para que ele cumpra com a sua parte no acordo, porque lembra lá que o Kirillov cometeria suicídio, mas ele deveria antes escrever uma carta assumindo a culpa por todos aqueles crimes, sobretudo assumindo a culpa pelo assassinato do Chatov. E vamos nos lembrar que esse suicídio do Kirillov teoricamente colocaria à prova a sua tese. E apenas para que vocês, enfim, relembrem qual é essa tese, eu vou ler aqui uns trechinhos que eu separei e que estão nas páginas 598, 599 e 600 dessa minha edição. Diz então o Kirillov: para mim não existe ideia superior à de que Deus não existe. Tenho atrás de mim a história da humanidade. O homem não tem feito outra coisa senão inventar um Deus para viver, sem se matar. Nisso tem constituído toda a história do mundo até hoje. Sou o único na história do mundo que pela primeira vez não quis inventar um Deus. Não compreendo como até hoje um ateu pôde saber que Deus não existe e não se matou no ato. É um absurdo alguém reconhecer que Deus não existe e no mesmo instante não reconhecer que é um Deus, senão ele mesmo se mataria. Se você o reconhece, é um rei, e você mesmo já não se matará e irá viver na mais alta glória. Ainda sou apenas um Deus involuntário, e sou infeliz por ser obrigado a proclamar o meu arbítrio. Todos são infelizes porque todos temem proclamar o seu arbítrio. O homem foi até hoje tão infeliz e pobre porque temeu proclamar a parte essencial do seu arbítrio. Sou terrivelmente infeliz porque sinto um terrível medo. O medo é a maldição do homem.
mas proclamo o meu arbítrio e sou obrigado a crer que não creio. Será impossível, portanto, ao homem passar sem um antigo Deus. Durante 3 anos procurei o atributo da minha divindade e o encontrei. O atributo da minha divindade é o arbítrio, ou seja, é a liberdade de escolha. Isso é tudo com que posso revelar em sua parte central minha insubordinação e minha liberdade nova e terrível, porque ela é muito terrível. Mato-me para dar provas de minha insubordinação e de minha liberdade terrível e nova. Então veja que essa basicamente é a tese sustentada pelo Kirillov, segundo a qual, então, quando a pessoa reconhece que Deus não existe, essa pessoa acaba sendo responsável pelos próprios atos, e essa liberdade, então, acaba fazendo com que essa pessoa sinta a necessidade de cometer o suicídio como afirmação do livre-arbítrio. O problema é que o Kirillov fica aqui relutante em assinar essa carta de suicídio por conta do assassinato do Chatov. Afinal de contas, o Chatov agora era pai, e como nós sabemos desde a primeira parte, o Kirillov gosta de crianças, porque a primeira cena em que aparece esse personagem, ele está brincando ali com uma bola, jogando essa bola para uma criança. Mas, relutante ou não, o Kirillov acaba ali se matando de fato, só que o curioso é que tanto o suicídio desse personagem quanto o assassinato do Chatov representam exatamente o contrário daquilo que eles pregavam, porque o Chatov foi assassinado de certa maneira pelo povo, por aquele grupo, e o suicídio do Kirillov parece muito mais uma atitude desesperada do que o fruto de uma teoria. E, portanto, não existe nada de liberdade nesse ato de suicídio aqui do Kirillov. E, além disso, a morte do Chatov, de certa maneira, determinou a morte do Kirillov. Haja vista os papéis opostos, porém complementares, que esses dois personagens ocuparam ao longo do romance, como eu disse desde o primeiro vídeo deste projeto aqui. Na manhã seguinte, então, a esse assassinato e a esse suicídio, a esposa do Chatov dá pela falta do marido e vai até a casa do Kirillov, porque sabia que os dois eram meio amigos. E lá na casa do Kirillov, ela se depara com o cadáver, de modo que ela, no desespero, pega o seu filho e sai pelas ruas ali da cidadezinha para poder, enfim, procurar por ajuda, etc e tal. Só que, como estava muito frio, tanto ela quanto a criança acabam adoecendo e morrendo dias depois. E diante disso tudo, os planos do Piotr vão por água abaixo, porque rapidamente encontram o corpo do Kirillov, a carta de suicídio, onde ele confessa que assassinou o Chatov, e depois começam as buscas, encontram ali o corpo do Chatov e percebem que uma pessoa não teria matado aquele cara ali sozinho por conta, enfim, da perícia que foi feita ali no local onde o assassinato aconteceu. Neste meio tempo, o Piotr, o Liputin e o Totachenko, acho que é assim que se pronuncia o nome desse personagem, acabaram fugindo, e o Lyamshin, que é o tal do judeuzinho que tocava piano e que depois acabou entrando em parafuso, o Lyamshin tentou cometer suicídio e não conseguiu. Só que, como ele não conseguiu se suicidar, e por estar também ali muito impressionado com o rumo que as coisas estavam tomando, o Lyamshin acabou confessando às autoridades até aquilo que ele não precisava ter confessado. A única pessoa que ele acabou poupando durante esse seu depoimento foi o Nikolai. Não porque ele acreditasse que o Nikolai era de fato inocente, mas sim porque ele realmente achava que o Nikolai era o verdadeiro líder do grupo e iria ajudá-lo em troca desse silêncio. Com isso, então, tanto o Lyamshin quanto os outros membros deste grupo, o Totachenko, o Liputin e até o Herkel, que representava aqui na estrutura do romance essa juventude bem intencionada, mas que se deixou possuir por esse demônio do Piotr, digamos, né, por esse demônio do radicalismo. Mas enfim, o Lyamshin e esses outros personagens acabaram sendo presos. E o único membro do grupo que conseguiu fugir foi o Piotr, porque afinal de contas, e o Nikolai, mas aí é porque ninguém desconfiava mais dele, né?
Afinal de contas, o Piotr representava mesmo esse espírito radical e destruidor que ainda estava solto pela Rússia na época em que o romance foi publicado. Então, teoricamente, ele não poderia ter sido preso, porque ele representa algo muito maior e algo que ainda estava muito em voga na época em que o Dostoiévski escrevia aqui este seu livro. E enquanto tudo isso estava acontecendo lá na cidade provinciana, o nosso amigo Stepan Trofimovich, como uma espécie de bode expiatório que é jogado no deserto para poder levar o pecado de todos, está vagando pelos rincões da Rússia. E essa peregrinação do personagem, além de reafirmar o seu espírito romântico e algo cômico, acaba servindo também como um contraponto ao destino desses seus filhos, que são os revolucionários da década de 60, e faz ainda com que o próprio Piotr passe por um processo de redenção quase como aquela que aconteceu com Saulo na estrada de Damasco, que foi quando ele acabou se tornando ali Paulo. Pois bem, isso porque pela primeira vez o Stepan deixou de ser essa figura hesitante que ele sempre foi e faz algo que ele realmente quer. Ele toma uma atitude em que ele realmente acredita. E é isso que o leva de encontro ao povo, que vai ser aqui representado por aquela fé da vendedora de Bíblias que vai passar a acompanhar aqui o Stepan nos seus últimos dias. Portanto, o Stepan Trofimovich agora é um novo homem, ele é de fato o Saulo renovado e renomeado em Paulo, enfim. Ele é um verdadeiro mártir que encontrou o cristianismo no fim da vida e aquela coisa toda. E aqui nós vamos nos lembrar que o Santo Estevão, né, porque Stepan corresponderia ali a Estevão, o São Estevão ele é considerado o primeiro mártir a morrer por conta do cristianismo, então não me parece que o nome desse personagem aqui seja à toa. Certamente o Dostoiévski estava familiarizado com essa agiologia do santo e provavelmente colocou o nome nesse personagem pensando já nesse fim redentor desse mártir que o Stepan acabou se tornando nessa última parte do romance. E o martírio desse personagem virá por meio da doença que afeta inclusive a sua sanidade. E eis que quando ele já está ali às portas da morte, ressurge a Varvara Petrovna, que foi avisada da situação do Stepan por alguém que acabou reconhecendo ele durante essas suas andanças. E com isso nós percebemos como é de fato a relação entre esses dois personagens, porque o Stepan dependeu da Varvara a vida toda, mas nesse momento nós percebemos que a Varvara também depende do Stepan, porque caso contrário, ela certamente não iria sair correndo em busca desse seu amigo, enfim. Né? Então veja que o final do Stepan, que chegou até inclusive a receber a extrema unção, é um final tão redentor quanto o final do Raskolnikov lá em Crime e Castigo, porque durante essa sua epifania, o Stepan percebe que a sua ideia revolucionária era algo que de uma maneira ou de outra o ligava ao divino. E é por isso que essa nova geração, né, de revolucionários da década de 60 estava deturpando tudo, porque essa geração de revolucionários da década de 60 se afastou daquele socialismo com base cristã e se aproximou de um materialismo extremado. Entretanto, apesar dessa derrapada, digamos, o final aqui de Os Demônios não é tão cristão ou tão catequético quanto o final, por exemplo, do Crime e Castigo, do Idiota ou dos Irmãos Karamazov. Por quê? Com exceção do próprio Stepan, que consegue atingir essa redenção, os outros personagens e o próprio narrador eram todos muito mais próximos daquele ateísmo, daquele materialismo revolucionário, e por conta disso não tem um final tão redentor quanto o do nosso amigo mártir Stepan Trofimovich. Então, enterrado o Stepan, a Varvara Petrovna volta à cidadezinha e fica sabendo que o Nikolai também está por ali e escreveu uma carta bastante estranha e em tom de despedida. E eis que quando a Varvara Petrovna vai procurar pelo filho, ela descobre que ele, e ela inclusive vê o corpo dele ali, né?
ela descobre que ele cometeu suicídio depois de escrever aquela carta. E daí na página 653 dessa minha edição, existe um trecho que eu acho significativo para que nós entendamos o romance de uma maneira geral. E esse trecho é exatamente o momento em que o narrador vai descrever a situação ali do cadáver do Nicolai, que estava pendurado ali mesmo atrás da porta. Em uma mesinha havia um pequeno pedaço de papel com estas palavras escritas a lápis: "Não culpe ninguém, fui eu mesmo." Ali mesmo na mesinha havia um martelo, um pedaço de sabão e um prego grande. Tudo indica que trazidos de reserva. O forte cordão de seda, pelo visto escolhido e comprado de antemão e com o qual Nicolai se enforcou, estava abundantemente untado de sabão. Tudo significava premeditação e consciência até o último minuto. Os nossos médicos, que fizeram a autópsia do cadáver, negaram total e categoricamente a hipótese de loucura. Ou seja, me parece então que essa ideia de que tudo foi premeditado é algo que diz respeito ao romance como um todo. E diante da leitura dessa passagem, eu volto para lembrar a vocês de uma das epígrafes aqui do livro, que é retirada do Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 32 a 36. E esse trecho do Evangelho de Lucas diz o seguinte: "Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados pelo terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado." Então veja que, a exemplo dessa manada de porcos que é possuída pela legião aqui na passagem do Evangelho, esses personagens do grupo de revolucionários acabam eles também se atirando para esse abismo e morrendo afogados ali, né? Tanto é assim que o Nicolai ele se enforca. E veja que esse tipo de morte, ela lembra um pouco dessa questão toda do afogamento dos porcos aqui. Ao passo que aquele endemoniado original, ou seja, o Stepan Trofimovich, ele, ao conhecer ali o que é Jesus, ele acabou, enfim, se redimindo e voltando às graças da divindade, aquela coisa toda. Então veja que a epígrafe do livro, ela aponta já para esse caráter religioso, mas esse caráter religioso ele não é totalmente destituído de uma proposição política que é: olha, por mais que essas figuras estejam possuídas, elas são culpadas por aquilo que elas fizeram, porque tudo indicava premeditação desde o primeiro instante, como é dito aqui nesse trecho final que eu li para vocês do livro. Então veja que, assim como acontece lá em Crime e Castigo, o Dostoiévski mostra com as mortes do Nikolai, do Kirillov e do Chatov que existia uma impossibilidade moral do sujeito russo em abraçar de maneira irrestrita o niilismo. Tanto é assim que esses três personagens tentaram esse processo de aproximação, mas eles não conseguiram. O Kirillov ficou moralmente perturbado, e daí o seu desespero diante do suicídio. O Chatov, por conta dessa questão moral, ele acabou se afastando do grupo e isso levou à sua morte. E o Nikolai, por conta dessa questão moral, acabou se sentindo cada vez mais culpado pelos seus atos, e essa culpa acabou sendo a causa pela qual ele cometeu suicídio. Mas, para além do suicídio do Nikolai, existe aqui, que é o trecho que encerra o romance mesmo, existe aqui nessa edição um apêndice que lança novas luzes sobre esse personagem. E graças a esse apêndice,
que consiste basicamente em um capítulo censurado do romance quando de sua primeira publicação, ou quando de sua publicação original, enfim, é graças a esse apêndice, então, que nós percebemos qual é a verdadeira natureza, nós percebemos a verdadeira maldade do Nikolai. E o porquê dele ter despertado tanta atenção por parte lá do Piotr, porque o suicídio do Nikolai acaba ganhando uma profundidade ainda maior após a leitura da confissão que ele faz aqui ao padre Tikhon sobre o seu crime. Imagino que essa figura religiosa seja a figura de um padre, mas enfim. Então veja que se não fosse por esse apêndice aqui no final, a gente poderia ficar com a impressão de que o Nikolai era só mais uma vítima, etc e tal. Mas conforme a gente vai lendo o que fica posto aqui nesse último trecho dessa minha edição, fica claro que todo mundo ali era culpado. Todo mundo ali, de certa maneira, estava endemoniado, digamos assim. Porque com essa confissão nós percebemos que a culpa que o Nikolai carregava não dizia respeito apenas àquelas ideologias destrutivas com as quais ele se relacionou, mas também essa culpa dizia respeito a todo o caso envolvendo ele e uma menina aqui que ele vai contar nesse texto do apêndice. E aqui essa culpa aparece por meio de uma confissão que é religiosa e criminal ao mesmo tempo, porque o Nikolai procurou esse líder religioso para poder confessar que no passado ele acabou abusando de uma menina que ora aparece com 14 anos, ora aparece com 10 anos, mas essa menina, por conta desse abuso, acabou cometendo suicídio, que é basicamente o mesmo destino que o Nikolai acaba tendo aqui ao final do romance. Uma coisa curiosa sobre essa cena toda é que, apesar de recluso, esse padre aqui recebia a visita de várias pessoas, de maneira que ele ocupa um lugar entre a figura daquele religioso ortodoxo russo, típico, e um sujeito mais aberto ao mundo. Tanto é assim que a biblioteca dele tinha livros sobre santos, mas também tinha peças de teatro e outras coisas talvez até piores, como é dito aqui em um determinado momento pelo narrador. E isso me chamou bastante atenção porque, graças a esse detalhe, esse padre aqui é uma figura morna que vai aparecer também quando esses dois personagens citam o trecho do Apocalipse que fala: por não ser frio e nem quente, te cuspirei da minha boca, por seres morno, eu te vomitarei, etc e tal. Mas então veja que é exatamente essa condição morna que entre a crença e a descrença que permite uma aproximação completa entre o Nikolai e esse tal desse padre Tikhon ou algo do tipo aqui. Porque veja, o Nikolai ele poderia ter ido se confessar, por exemplo, com o Stepan Trofimovich, com o Kirillov, com o Chatov, até mesmo com o Piotr. Mas ele não se reconhecia inteiramente em nenhum desses outros personagens, porque eles eram ou frios ou quentes, ao passo que o Nikolai sempre ocupou essa posição morna dentro do romance. Ele só se relacionou com essa menina ali, só se relacionou não, ele só abusou dessa menina ali porque ele não tinha mais nada o que fazer, e porque ele sabia que não seria punido. Ele só se aproxima desse grupo de revolucionários porque ele tinha uma vida muito monótona. Então veja que essa é uma figura que sempre foi morna e isso fica evidente no final deste romance. O tempo fechou aqui em São Carlos, mas não tem problema porque eu já estou quase terminando esse vídeo. O que eu ia dizer para vocês era o seguinte: se por um lado o Nikolai tem a sensação de que ele pode fazer tudo e escapar impunemente, e é essa sensação, inclusive, de impunidade que vai fazer com que ele se mate depois, porque ele se sente culpado, mas sabe que nada de mal vai lhe acontecer. Por outro lado, nós temos esse personagem que se corrói pela culpa a ponto de ver fantasmas, a ponto de ter ali um sonho com a idade do ouro, mas ao mesmo tempo perceber que essa presença do sublime acentua os seus erros, etc e tal. Com isso, o Nikolai que compra
essa consciência tranquila, dando 5 rublos a mais para a mãe de uma menina que se matou por culpa dele, ou ainda esse Nikolai que se casou com a Maria, irmã do Lebiadkin, como se isso fosse compensar ou apagar aquilo que ele havia feito de mal, esse Nikolai é aquele mesmo personagem que vê os seus ideais nihilistas e a sua indiferença para com as outras pessoas postos à prova, porque o Nikolai começa a se sentir cada vez mais culpado por se envolver com este grupo de revolucionários, ou então por ganhar consciência cada vez maior do mal que ele fez àquela menina de 14 ou 10 anos, enfim, ela aparece com essas 2 idades ao longo desse texto do apêndice. E essa ambiguidade do personagem aparece mesmo fisicamente, porque o Nikolai ele tem uma beleza estranhamente cadavérica, como se ele fosse ali uma aparição, como se ele fosse um fantasma, ou como se ele estivesse sendo constantemente corrompido pelo pecado ou pela culpa. E é por isso que logo no início da primeira parte aqui de Os Demônios, o Nikolai chega em um determinado lugar, tem uma criança e a criança começa a chorar. Então veja que isso você já tem ali um indicativo de toda essa aura maligna que, digamos, envolve esse personagem. E vai ser por conta dessa mesma ambiguidade que o Piotr vai se sentir atraído pelo Nikolai, porque o próprio Piotr também é uma figura ambígua, mesmo do ponto de vista físico, porque ele é um cara franzino, meio adoentado, mas ao mesmo tempo ele tem um ímpeto destrutivo muito grande. Portanto, se o Kirillov representa o niilismo e o Chatov representa aquele socialismo cristão, o Piotr vai representar, por sua vez, toda a vontade de poder que o Nikolai tem, mesmo que em estado latente. Então veja que esses 3 personagens que vão ter certa centralidade aqui em Os Demônios, todos eles funcionam quase que como faces de um mesmo espelho, que é ali o tal do Nikolai. Nesse sentido, o sonho e os delírios que esse personagem tem provém de uma culpa muito semelhante àquela que corrói a sanidade, por exemplo, do Ivan Karamazov, de Os Irmãos Karamazov, que é um romance do Dostoiévski, para o qual também já fizemos um projeto de leitura coletiva aqui no canal. Tanto é assim que, em ambos os casos, o sonho é um indicativo dessa corrupção da mente dos personagens. Porque lembra lá que o Ivan ele sonha com o diabo e o Nikolai aqui sonha com esse paraíso na Terra representado pela Idade de Ouro, que é um tipo de sonho que é muito recorrente nas obras do Dostoiévski. Haja vista, por exemplo, aquele livro dele chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Você também tem essa mesma temática de uma pessoa que sonha com a Idade de Ouro, onde o paraíso é uma coisa terrenal, etc e tal. Pois bem, essa imagem do sonho é muito recorrente na obra do Dostoiévski, e ao se eivar do sentimento de culpa, esse sonho acaba aproximando aqui o Nikolai daquilo que nós temos no personagem Ivan Karamazov ao final de Os Irmãos Karamazov. Então, ao fim e ao cabo, este daqui é um romance assustador por aquilo que ele tem de profético, e é um romance grandioso pelo modo como ele vai se construindo. Porque mesmo essa estrutura romanesca desarmônica, com vários altos e baixos no ritmo, mesmo essa estrutura desarmônica nos mostra uma desarmonia social muito própria da Rússia aqui representada. E essa desarmonia social acaba se resolvendo no romance de várias maneiras. Por exemplo, quando nós pensamos no narrador, nós temos aquela dupla articulação entre um personagem e a voz do narrador em si. Quando nós pensamos nos personagens, nós percebemos que todos eles se constroem a partir de uma série de ambiguidades e tensões, né? Haja vista, por exemplo, aquela tensão constante entre o Kirillov e o Chatov. Quando nós pensamos no espaço, ao deslocar a ação
para uma província, para uma cidade provinciana, o Dostoiévski acaba não considerando outros demônios, como por exemplo a exploração ou as novas contradições da sociedade capitalista que estava se desenvolvendo em São Petersburgo e em Moscou. Né? E é por isso, por exemplo, que aqui você não tem nenhum burocrata, que é um tipo de personagem muito característico da literatura russa desse período. E por último, mas não menos importante, nós temos, pensando na estrutura do romance, toda uma construção temporal bastante interessante e bastante tensiva entre as partes. Porque, veja, na primeira parte nós temos um tempo estático que contribui para a sensação de que nada está acontecendo, e é por isso que a primeira parte é mais enfadonha de ser lida. Na segunda parte nós temos uma progressão temporal que acaba dando a impressão de que de fato existe algo conspiratório sendo tramado ali o tempo todo. E por fim nós temos na terceira parte a ideia da simultaneidade temporal, porque todos esses eventos aqui narrados na terceira parte acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, quando um personagem vai conversar com... Enquanto um personagem está conversando com outro, o grupo ali está tramando a morte do Chatov. Enquanto a mulher do Chatov está dando à luz a criança, ele está sendo assassinado. E por aí vai. Então, veja que esses vários eventos que acontecem na terceira parte, eles acontecem simultaneamente. E é por conta disso que se aumenta a questão da carnavalização e a nossa impressão de que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é isso que aumenta a sensação de que algo muito confuso está se dando, e essa confusão se deve grandemente ao fato de que o Piotr perdeu as rédeas da situação e cada um está fazendo aquilo que quer. Então veja que mesmo estruturalmente esse daqui é um romance que ele nos mostra muito de como estava a sociedade russa da época, marcada por essas várias desarmonias, e por conta disso tudo eu digo a você que sempre vale a pena revisitar este livro. Como vocês sabem, essa daqui é uma releitura e eu não me arrependo nem um pouco. Por mais que tenha sido difícil ler lá a primeira parte, eu acho que a progressão do romance acaba sendo satisfatória quando nós pensamos nesse produto final, né? Enfim, fica aqui então o meu agradecimento a você que acompanhou o projeto ao longo desse tempo todo. É sempre muito bom fazer esse tipo de leitura coletiva, porque assim eu acabo me forçando a prestar atenção em algumas coisas que provavelmente poderiam passar desapercebidas caso eu não assumisse esse meu compromisso de vir aqui e comentar um pouquinho da obra lida com vocês, certo? Então no próximo ano a gente volta com o último desses grandes romances do Dostoiévski, que é O Adolescente, e até lá nós ficamos aqui com as atividades regulares desse canal, não é? Enfim, se você gostou do vídeo e dessa leitura coletiva, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso você não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, considere se inscrever também lá embaixo. Um amplexo para vocês todos. Até o próximo vídeo e tchau.